Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, para quem não me conhece. Eu sou escritora de ficção e aqui eu ensino vocês a escrever e publicar seus livros sem editora. Aqui trouxe um tema um pouco diferente para vocês hoje, que são 4 erros que estragam o seu livro e muita gente comete sem perceber. O que é ser um escritor protagonista? Por que você tem que parar de ser um escritor refém e começar a ser um escritor protagonista, né? Que o escritor protagonista é aquele autor que não fica refém de nada nem de ninguém para escrever e publicar o seu livro. Ou seja, não depende de editora, não depende de outros profissionais, não depende de tempo, de inspiração. Que aí você fica literalmente independente, com autonomia, com muito mais liberdade para você escrever e publicar o seu livro. Então, esse é o escritor protagonista. E é esse escritor que a gente está trabalhando para se tornar aqui. Então, hoje a gente vai falar aqui 4 erros que estragam o seu livro e muita gente comete sem perceber. Muita gente comete sérios erros gravíssimos no livro e esses erros que eu vou trazer para vocês muitas vezes não se parecem erros, ou seja, a gente comete sem perceber mesmo. Às vezes a gente está fazendo achando, a gente faz querendo acertar, né? Mas às vezes a gente não percebe que não está acertando. Então eu vou te contar aqui quais são esses 4 erros. Na verdade tem muita coisa que a gente costuma ver aí de erros de escritores iniciantes, principalmente cometendo. Mas eu trouxe aqui para vocês só os 4 principais que eu quero abordar aqui com vocês hoje, que isso são até dúvidas que têm surgido para mim bastante aqui no meu direct, na caixinha de pergunta, no meu Instagram. Então as pessoas estão me procurando muito, falando sobre esses erros. Então eu vou trazer isso para vocês nesse conteúdo. Com certeza isso vai ajudar. Então, se você já está começando agora a escrever o seu livro, você já vai começar no caminho certo, evitando esses erros. Você já vai começar sem cometer esses erros. Mas para quem Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Diogo. Para quem já começou a escrever o livro e travou, muitas vezes a gente trava, não sabe nem por quê. Muitas coisas podem te levar a travar na escrita do seu livro, tá? Muita coisa pode fazer você ter um bloqueio criativo, muita coisa pode te travar no meio do caminho. Mas para quem começou a escrever o livro e por algum motivo travou no meio do caminho, às vezes você está cometendo esses erros e não sabe. E com certeza, se você não prestar muita atenção, fica aqui comigo até o final, até o último erro que eu vou te abordar aqui hoje, que eu vou tratar aqui com vocês hoje, porque muita gente não presta atenção nisso, fica cometendo esses erros sem perceber, e aí acaba tendo dificuldade no desenvolvimento do livro, não consegue desenvolver bem o livro, fica com dificuldade na construção das cenas, dos personagens, do enredo. O livro parece que não está ficando tão bom, fica te dando uma maior vontade aí de reescrever tudo. Ou então você tem um sério risco, se não prestar atenção nisso, de receber feedbacks negativos sobre o seu livro depois. Então isso é muito sério, presta bastante atenção nessas dicas que eu vou te dar aqui hoje, que se você eliminar esses erros, você já vai começar muito bem, já vai começar a escrever um livro muito mais incrível, muito mais interessante, muito mais impactante de ser lido. E principalmente evitando receber feedbacks negativos, né? Porque nenhum escritor, acredito que ninguém queira receber críticas negativas sobre o livro. E se você estiver aí cometendo esses erros sem perceber, você tem uma chance de receber. Então, presta bastante atenção, porque isso com certeza pode te ajudar aí. Então vamos lá, hoje eu quero falar com vocês justamente sobre esses erros muito comuns que eu percebo que muitos autores, principalmente iniciantes, cometem muito isso. Que eu faço muita análise de livro lá no treinamento Escritores Independentes, né? Nas mentorias que a gente faz em grupo, nas mentorias que eu faço individuais também, a gente sempre analisa, eu sempre analiso os livros deles, alguns capítulos, e eu percebo muito isso. Principalmente no primeiro capítulo, porque geralmente o capítulo que eu leio lá dos alunos é sempre o primeiro, né? De vez em quando eu leio outros, mas eu percebo muito isso. Logo no primeiro capítulo eu já percebo vários erros. E qual que é o problema disso? É muito sério isso. Por quê? Se a pessoa já comete esses erros no primeiro capítulo, você já afasta o seu leitor. O primeiro capítulo é importantíssimo. Se não, eu não vou dizer que é o capítulo mais importante da história, mas é um capítulo muito importante. Por quê? O primeiro capítulo é aquele que a pessoa bate o olho nele e fala se vai continuar ou não lá ler o livro até o final. Então é no primeiro capítulo que você já prende a pessoa para fazer ela querer ler seu livro até o final ou não. E eu percebo muita gente cometendo esses erros logo no primeiro capítulo do livro. Então isso é um sério problema, porque você já estraga o livro no primeiro capítulo, nas primeiras páginas. Então, por mais que o resto da história esteja interessante, se você comete esses erros no primeiro capítulo do seu livro, o leitor não vai querer ler a parte interessante que está mais para frente.
Então, por isso é muito importante você perceber e identificar esses erros, que eu já vou falar aqui para vocês quais são esses principais erros que eu vou trazer aqui para vocês. E quando eu percebi que eu estava cometendo esses erros também, alguns deles eu cheguei a cometer também lá no início, antes de eu conhecer as técnicas de escrita, que eu até passo para vocês algumas. Mas antes de eu cometer esses erros, eu também tinha muita dificuldade para desenvolver meu livro. Quando eu dava meu livro para a leitora beta ler, ela achava muita coisa que ela falava, isso aqui tá um pouco estranho, né, Marina? E aí eu ia lá arrumar até que eu percebi, tive essa grande sacada e parei de cometer esses erros. É como se o processo de escrita ele fosse um rio. Na hora que você senta para escrever, sabe o rio, ele não fica fluindo, a água flui naturalmente no rio, certo? E quando está fluindo, é como se a escrita, as ideias estão fluindo. Está inspirado, as ideias estão fluindo, igual um rio fluindo lá na cachoeira. Só que na hora que você se depara com esses erros, na hora que você se depara com um bloqueio criativo, sabe aquelas barragens? Aquela barragem que tem no meio do rio, barragem de hidrelétrica. Do nada brota uma barreira no meio do rio que impede que a água continue passando. E essa barreira que está impedindo as suas ideias de fluírem, sua inspiração de fluir, justamente podem ser esses erros, como eu falei. Muita coisa pode estar te levando a ficar travado na escrita, mas com certeza esses erros também estão te levando a fazer isso. Então, bloqueio criativo também é uma coisa que te trava, é a barragem no meio do rio, porque o processo criativo ele tem que ser fluido. É para sentar e as ideias vão fluindo, vão fluindo. E você vai escrevendo, vai escrevendo. Sabe, parece mesmo um rio fluindo, só vai colocando as ideias no livro, parece uma beleza, tá inspirado, é uma beleza, né? Não é assim que funciona? Parece que as ideias só vão vindo, você só vai escrevendo. Só que no dia que não tá tão inspirado, parece que dá aquela trava, né? Parece aquela barreira no meio do rio. E aí você não sabe como prosseguir, te impede de avançar ali com a história. Então isso é um sério problema. Então, você estando aqui, já está buscando essa informação para você não cometer mais esses erros, para você escrever livros muito mais incríveis, muito mais interessantes. Então, presta bastante atenção nisso. Precisa de faculdade para escrever um livro? Tenho muitas ideias, mas sou de menor. Eu vou responder essa pergunta porque eu acho essa pergunta muito interessante. Antes da gente entrar nos erros aqui, mais pessoas podem ter essa dúvida também. Que hoje de manhã eu fui convidada para fazer uma palestra numa escola de Dia das Mulheres. E aí me chamaram para fazer uma palestra contando a minha experiência como escritora e mentora. E aí uma das coisas que eu falei para o pessoal lá na palestra foi exatamente isso. Justamente me fizeram essa pergunta lá, que de fato a gente tem essa impressão de que para escrever um livro, para ser um bom escritor, pelo menos, tem que ter faculdade de letras, tem que ter faculdade de jornalismo. Quem é que já pensou algo nesse sentido? Vocês já pensaram isso? Já pensaram que precisa ter uma faculdade para você escrever bem, para você, sei lá, ter capacidade para escrever um livro? Porque isso é uma dúvida muito comum. Muita gente pensa isso e muita gente já me perguntou isso também. Só que, na verdade, não precisa de faculdade para escrever livro. Não existe uma idade certa para você escrever o seu livro. Eu escrevi meu livro quando eu tinha. Aliás, eu escrevi o meu primeiro livro quando eu tinha 12 anos. E eu publiquei o primeiro com 13. Então, eu escrevi num ano, publiquei no ano seguinte. Então, eu não tinha faculdade naquela época, eu estava no fundamental. Então, naquela época, eu não tinha faculdade nenhuma. Estava no quê? No sétimo ano, quando estava escrevendo meu primeiro livro. Confesso, aquele primeiro livro não ficou um dos melhores, né? Assim, nem publicar, eu publiquei aquele livro. Mas eu fui aprendendo ao longo desses meus anos, enquanto eu estava na escola mesmo. Foi durante esse período em que eu estava na escola, sem faculdade nenhuma, que eu desenvolvi minha metodologia de escrita e publicação independente. Com 13 anos eu já estava criando minha metodologia de publicação independente, porque eu estava com raiva das editoras. Com 13 anos eu estava lá, apenas uma inocente criança, querendo ter um sonho de escrever e publicar um livro, só que as editoras não estavam colaborando comigo. Ou era muito caro, ou elas não estavam com interesse de publicar meu livro. Algumas eu tenho a impressão de que é porque eu era nova demais e eles não levaram fé em mim. Mas ainda assim, resolvi publicar independente, deu tudo certo e ainda criei uma metodologia de publicação independente e já fez dezenas de autores aí por todo o Brasil conseguirem escrever e publicar seus livros. Então, assim, quando eu comecei a parar de cometer esses erros e eu comecei a escrever com muito mais facilidade, muito mais rápido, e foi ao longo desses anos que eu tinha menos de 18, eu também era de menor quando eu escrevi e publiquei meus livros, meus primeiros livros, né? Que agora eu tenho 18, vou fazer 19 mês que vem. O melhor momento para você começar é agora, coloque isso no seu coração. Porque não importa se você tem menos de 18, se você tem mais de 60, se está quase fazendo 100 anos de idade. Tem aluno lá no meu treinamento que tem 14 anos. Se eu não me engano, tem duas meninas que têm 14 anos, tem uma com 15,
tem outra com 16. Então, assim, tem vários alunos que são menores de idade lá no treinamento e que estão lá escrevendo, publicando seus livros. Então, não precisa se preocupar com a sua idade, se você é novo demais, se está ficando velho demais. Tem uma aluna lá também que já tem mais de 60 anos. Então, assim, não tem idade certa para escrever. O momento certo para você escrever é agora que você está aqui buscando essa informação, buscando aprender como fazer isso da forma certa, como escrever seu livro, com muito menos dificuldade, com muito mais facilidade, né, vamos dizer assim, e rapidez, que é esse o nosso objetivo aqui. Então, eu quero já falar para vocês aqui o primeiro erro. Já anota isso em algum lugar aí, começa a anotar essas dicas, porque isso é muito importante. Então, o primeiro erro que eu quero trazer para vocês é justamente, presta muita atenção nesse, tá? Todos são muito sérios, mas esse eu vejo muito acontecer, que é não desenvolver bem os personagens, especialmente os protagonistas. Muitos autores não planejam os personagens antes de escrever. Vocês realmente planejam todo o personagem, todas as características do personagem antes de colocar eles dentro da história? Principalmente dos protagonistas, do antagonista, que são os mais importantes, assim, que você precisa descrever com mais profundidade. E muita gente não faz isso, e isso gera muita dificuldade na hora de descrever os personagens, na hora de desenvolver o enredo, cria personagens muito rasos, sem emoção, que não conectam com o leitor. O personagem é o principal, é a alma do livro, é o seu protagonista. É a alma do seu livro, é aquilo que vai conectar de uma forma profunda com o seu leitor, que vai fazer ele se emocionar, que vai fazer ele ficar interessado pela história. O segredo está no personagem. Então, é uma coisa muito importante para a gente não planejar direito. E eu vejo muita gente fazendo isso. Nas análises de livro que eu faço, é uma coisa que eu percebo em quase todos os livros que eu analiso. Quase todos. E aí lá eu dou as dicas certinhas para eles pararem com isso. Então hoje os livros deles já estão muito melhores, graças a Deus. Mas eu vejo muito isso acontecendo. Eu leio o primeiro capítulo da pessoa e falo, tá, e quem é o protagonista? No primeiro capítulo, eu já tenho que conseguir ver o protagonista na minha mente. Visualizar o protagonista na minha mente. Perceba a importância que tem isso. Perceba a importância. Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Não, vou perguntar primeiro para vocês. Já aconteceu de vocês começarem a ler um livro e aí você começou a ler achando que o personagem era de um jeito, chegou no meio do livro, sei lá, você achou que a personagem era loira e de repente no meio do livro a autora menciona que a pessoa é ruiva, sei lá. E aí você fica tipo, mas eu imaginei a história inteira com o personagem sendo diferente, parece que perde até um pouco a graça, né? Parece que mudou o personagem da forma como você via. Já aconteceu isso com vocês? Em algum livro que vocês pegaram para ler? Já aconteceu isso comigo uma vez. Só que aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, eu como escritora, né? Eu vendo o pessoal dizendo que já viu isso acontecendo. E teve um livro que eu escrevi, faz tempo isso, mas eu escrevi o livro e lá no meio do livro eu mencionei que o personagem era negro, que antes eu não tinha falado nada sobre a cor de pele dele. Na hora que eu falei que ele era negro, lá no meio do livro, quase acabando o livro, a minha leitora Beta virou para mim, como assim ele é negro? Eu imaginei ele completamente diferente a história inteira. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com o meu livro? Ou seja, você estraga o seu livro quando você comete esse erro. É gravíssimo isso. Então, assim que o seu protagonista aparecer, nas primeiras páginas, você já tem que enfiar na cabeça do seu leitor exatamente como você vê esse personagem. Senão vai dar problema para você. E é aí que muita gente recebe crítica negativa, feedback negativo do livro, por causa dessas coisas. Então, não passe por isso, não cometa esse erro. Já descreva o seu personagem assim que ele aparecer, de preferência. Você pode até descrevendo ele aos poucos, ao longo do capítulo, mas é muito importante que você faça essa descrição desse personagem, pelo menos dentro do primeiro capítulo, que é aquilo que eu falei para vocês. O primeiro capítulo ele é o mais importante para você prender seu leitor até o final. Claro que tem outras técnicas, inclusive um dos erros que eu vou comentar é sobre isso também, que faz você dispersar seu leitor no meio do livro. Mas esse primeiro capítulo é aquele que o seu leitor olha e fala: quero continuar lendo esse livro, parece interessante. Ou então, não, que chato, não quero mais ler. É no primeiro capítulo que ele vai ter essa impressão. Então, se o seu personagem já não conecta, já não está bem descrito no primeiro capítulo, você já tem um problema aí. Você já afasta o seu leitor aí. Então, toma muito cuidado com isso.
Não cometa esse erro. Então, se você não planejar e não descrever muito bem, também não sai escrevendo personagem igual uma lista, assim. Tem gente que faz o planejamento do personagem, aí a pessoa começa. O homem de alto, de 1,90 m, com 23 anos, de pele clara, de olhos azuis, e aí a pessoa começa a listar um monte de coisa e você fala, meu Deus! Então, assim, é uma coisa muito importante. Então, vamos falar aqui do segundo erro, que também é muito sério e que muita gente comete sem perceber, que muita gente, na verdade, não sabe da forma como fazer isso da forma certa. A gente sabe que é necessário, que é importante, mas muita gente não sabe como fazer de fato isso. Que é justamente como fazer o planejamento. Que muita gente acha que planejar o livro é planejar o início, o meio e o fim da história. É o que vai acontecer no início, no meio e no fim da história. Não é isso. Isso aí é ideia. Ideia vai embora rapidinho, ideia muda, ideia troca. Quantas vezes a gente não começa a pensar em várias ideias para o livro, chega no meio do livro, eu pego as minhas ideias e eu falo, essa eu não vou mais usar, essa aqui eu mudei, não vai ser mais assim, não é mesmo? Comigo isso acontece direto. Sempre que eu estou escrevendo um livro, eu anoto um monte de ideia. Na hora que eu vou escrevendo, um monte de ideia eu nem uso. Eu mudo totalmente o rumo da história. Então, se o seu planejamento se tratar de coisas que podem mudar o tempo todo, você vai ficar perdido para escrever seu livro. Planejar o início, meio e fim vai te deixar perdido, porque não é só isso. E pode o planejamento mal feito também causa furos de enredo. Tá? A gente fez até uma live sobre furos de enredo semana passada, mas o planejamento mal feito causa sérios furos de enredo e muita dificuldade para você desenvolver o livro e ter novas ideias. Então, planejar não é só pensar nas ideias. Você tem que planejar os elementos que são base, a base do seu livro que você tem que construir. Quando você começa a construir uma casa, um prédio, você não começa pela base. Se você começar pensando no que vai acontecer lá no meio, no final do livro, é como se você estivesse tentando construir o topo do prédio, o telhado da casa, antes de construir a base. Não vai dar certo. Tá entendendo como é que isso gera um problema no desenvolvimento do seu livro? Então, primeiro é a base. Não dá para você querer construir um livro sem ter a base que vai sustentar toda a história, que vai te guiar para escrever o seu livro. Ninguém vai começar com um livro, com uma ideia para o livro e vai seguir com a mesma ideia intocada até o final do livro. É natural que surjam novas ideias durante o processo, que você queira mudar alguma coisa, é normal isso. Então, por isso que não dá para se basear a partir disso. É que muitas pessoas se sustentam nisso, pensam que isso é o planejamento, não é? Por exemplo, um dos elementos do planejamento, são vários elementos do planejamento, eu nem conseguiria resumir qual é toda a técnica do planejamento que eu desenvolvi, que, por exemplo, é um módulo inteiro do lado do treinamento, é só planejamento. Vocês terem uma noção de como tem bastante coisa envolvida aí. Mas, por exemplo, como eu falei, os personagens são um desses elementos. Que justamente, se você não planeja esse elemento da forma certa, dá problema na hora de desenvolver. Porque o personagem você não vai mudar. Se você mudar o personagem no meio do livro, é considerado furo de enredo. Tipo assim, você não planejou a personalidade dele direito, de repente ele começa a agir de uma forma que não condiz com a personalidade dele. Isso dá um furo de enredo. Você descreve o personagem com uma característica diferente que você falou lá no início, também por falta de planejamento. Então, tá vendo como são elementos que não mudam? São elementos básicos da sua história. O que vai acontecer, as ações, os conflitos, são coisas que podem variar. Não é uma coisa que vai ser 100% fixa desde o início, quando você teve a ideia originária do seu livro. Então, esse é um dos elementos do planejamento. Mas, assim, são vários detalhezinhos do planejamento que você constrói antes de começar a escrever o seu livro. Tem, sei lá, acho que são uns 10, 15 elementos do planejamento que eu ensino lá no treinamento. Outro elemento do planejamento, por exemplo, é o local. O local do seu livro é muito provável que não vai mudar. Você está escrevendo um livro que se passa, sei lá, Nova York. Vou pegar um dos lugares que eu escrevi nos meus livros. A história vai se passar em Nova York do início ao fim do livro, a não ser que a pessoa passe o livro viajando por vários lugares. Mas o local tem que estar definido. Aí a pessoa não sabe, não define o local direito antes, não sabe como descrever o local depois quando começa a escrever. É aí que dá muito problema. O planejamento tem que ser muito bem feito, senão é outro erro muito grave isso. Agora, tem um outro erro que eu quero falar aqui com vocês agora, que esse erro, gente, isso é uma das coisas que eu mais falo com os alunos do treinamento.
Eu acho que praticamente a gente sempre foca mais nisso do que em tudo lá quando a gente está analisando capítulo nas mentorias. É justamente essa técnica que, assim, se você não aplica isso, você perde seu leitor no meio do livro. A leitura fica chata, ele não fica envolvente, ele não quer ler os próximos capítulos, você não prende o leitor no seu livro, que é justamente não saber como conectar os capítulos. Quem aqui já sentiu dificuldade na hora de finalizar um capítulo, saber como finaliza, como começa um capítulo da forma certa? Porque já me perguntaram o seguinte: como começar a escrever o capítulo de uma forma interessante, de uma forma impactante? Como começar o capítulo? Mas assim, começar o primeiro capítulo do livro, realmente, dê uma atenção a isso. Mas os próximos capítulos do seu livro, não precisa se preocupar na forma como você vai começar o capítulo. Direciona a sua atenção na forma como você vai finalizar. Finalizar o capítulo é que é o segredo. É uma das técnicas que fazem seu leitor não conseguir parar de ler seu livro. Sabe, quem aqui já assistiu série? Série dessas aí da Netflix, da Disney Plus, da Amazon, não sei o quê. Tem um monte de série hoje em dia, né? E sabe quando você tá vendo uma série e aí você vai lá, vou ver um episódio. Chega no fim do episódio e você fala, não, preciso ver mais um. Aí você terminou, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? E você quer ver o próximo episódio. Quem já passou por isso? Quem já sentiu isso? Quem já começou a assistir uma série e aí achou que ia conseguir dar conta de ver um episódio só, mas não conseguiu. Quase que maratonou a série porque não conseguia parar de ver os episódios. Sempre querendo saber o que ia acontecer nos próximos. Porque é muito comum isso acontecer porque os roteiristas de série usam muito bem essa técnica. Só que eles usam essa técnica para finalizar, para conectar os episódios. Você vai usar essa técnica para conectar os capítulos do seu livro. Acho que a maioria das pessoas, acho que todo mundo que já assistiu série, a não ser que a pessoa tenha pego uma série ruim para assistir, né? Mas a maioria das séries tem essa técnica. Eles usam muito bem isso no roteiro. Você tem que fazer isso com o seu livro. O seu livro tem que ser irresistível de ser lido. É aquele clássico sentimento. E aí eu vou mudar um pouco a pergunta. Quem já pegou um livro para ler e falou, vou ler só um capítulo? Porém, a história estava muito interessante, a pessoa, só mais um, só mais um, só mais um. E a pessoa quase que terminou o livro inteiro em um dia, assim. Porque eu não conseguia parar de ler os capítulos. Tem essa situação também. E é isso, esse é o segredo. Quando você aprende a fazer essa conexão perfeita dos capítulos, a forma como você finaliza o seu capítulo, a pessoa fala: Meu Deus, agora eu preciso saber o que vai continuar acontecendo. E aí a pessoa não tá nem aí para como vai começar o próximo capítulo, porque ela já quer saber o que vai acontecer. Mas isso faz toda a diferença. Os alunos do treinamento sabem que eu falo isso em toda a mentoria. Sempre que eu faço mentoria com os alunos, eu falo isso. Vamos ver como você finalizou o capítulo. Faço questão de ver. Porque tá lá o segredo. A Vitória é uma aluna de treinamento que publicou o livro e ela tá dizendo para mim os feedbacks que ela mais recebe. A pessoa não conseguia parar de ler, não conseguia parar de ler o livro dela. Tava muito envolvente. E você consegue fazer isso com o seu livro também. E uma das formas de você fazer isso, claro que também tem muita coisa envolvida, né? Não adianta nada você fazer uma baita de uma finalização impactante e o resto do livro não está interessante. A história tem que estar bem construída. Mas quando você finaliza o seu livro da forma certa, seu leitor não vai conseguir resistir a ler mais um capítulo. E se você faz isso em todos os capítulos, não vai ter jeito. Ele vai conseguir ler o livro inteiro sem perceber. E na hora que ele fizer isso, ele vai falar: Caraca, que livro incrível o seu. Muito envolvente, não conseguia parar de ler. É esse feedback que a gente quer receber, não é não? Então, assim, é isso que você tem que fazer. E muita gente comete esse erro. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais foco lá nas mentorias quando eu faço análise. É sempre uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade em fazer. E quando você começa a aplicar da forma certa, entende como fazer isso, você vai ficar automático. Os próximos capítulos você já vai fazer naturalmente essa finalização dos capítulos para conectar os capítulos. E essa é a ideia que eu quero que vocês peguem aqui. E o quarto erro, só para a gente finalizar aqui com o quarto erro, que também é muito sério, muito grave, que eu já vi muita gente cometendo, é ficar mudando o narrador sem motivo. É até um tema que eu estou comentando bastante aqui ultimamente, porque muita gente me pergunta sobre isso, sobre essa questão do narrador. Porque o narrador ele tem que ser bem feito, tem que ser bem construído. O narrador é outra alma do seu livro. A narração é o que vai explicar tudo que está acontecendo. Então, se você não souber usar muito bem a narração, seu leitor não vai compreender o que está acontecendo. Pode ter problemas de interpretação, pode ter problemas de compreensão da história. Então, o narrador é um grande segredo. E também já analisei alguns livros onde a pessoa
sem motivo, trocava o narrador do livro. E quando faz essa... Até tem casos onde isso é possível. Tem casos em que você pode trocar o narrador, mas primeiro, tem que ter um motivo para isso. Não pode ser assim, aleatoriamente trocou o narrador. Então, primeiro que tem que ter um motivo para isso. E segundo, que além de ter um motivo, tem que ser muito bem feito e demarcado. Porque quando só assim, do nada, trocou o narrador, fica muito confuso o seu livro. Tipo, o que aconteceu ali que de repente mudou a narração? Fica confuso para quem está lendo. Então, se tiver um motivo para você fazer isso, também tem que fazer muito bem. Porque senão vai ficar confuso do mesmo jeito. Então, não faça isso se você não souber muito bem como fazer essa troca de narrador, porque isso influencia demais. Porque todos esses erros afastam o seu leitor. Como eu falei lá no início, estragam o livro, né? E a gente não quer isso. Tenho certeza que vocês aqui não querem receber feedbacks negativos dos seus leitores. Acredito que todo escritor que tem a vontade de publicar o seu livro tem essa vontade de receber críticas positivas, de receber feedbacks positivos. Tem muita gente que deixa de publicar os livros por medo de receber feedbacks negativos, por medo do que as pessoas vão pensar. Aí a pessoa, meu Deus, e se não gostarem do meu livro, e se não acharem que meu livro tá bom. E aí muita gente deixa de publicar por causa disso. E se você já evitar esses erros, você já vai evitar muita crítica negativa, evitando esses erros que eu passei para vocês aqui. Vocês já vão evitar receber muita crítica, eu garanto para vocês. Tanto que, igual aconteceu com a minha leitora Beta, que foi ler meu livro, eu tinha esquecido por algum motivo, porque naquela época eu não conhecia muito bem essas técnicas e esqueci de descrever a cor da pele do personagem. Que era até isso que eu estava falando com a Marjorie na consultoria agora há pouco. E aí eu esqueci de descrever a cor da pele do personagem, que ele era negro. E aí a leitora Beta ficou lendo até que descobriu que ele era negro. Ela pensou que ele fosse branco, moreno, sei lá que seja. Ela imaginou ele completamente diferente. Então, deixa o seu leitor frustrado. Depois ela ficou para mim, agora eu não quero nem ler o resto mais, nem quero ler porque agora eu tô com raiva. Como assim? Ele é totalmente diferente do que eu imaginei. Ela ficou falando assim comigo depois. Eu falei, meu Deus do céu. Ainda bem, para isso que serve o leitor beta, entendeu? Para isso. Aí a frustração para nele se os outros leitores não vão sentir isso mais. Porque na hora que seu leitor beta identifica os erros, conserte imediatamente. Então, para isso que ele serve. Então, assim, não cometa mais esses erros, você já vai ver que já vai, com certeza, ajudar muito, até mesmo na facilidade de você desenvolver seu livro. Vai ficar mais fácil de você escrever, de você desenvolver sua história, de você ter mais ideias para o seu livro, com certeza ajuda muito, né? Como eu faço para descrever os meus personagens sem ficar parecendo uma lista? Então, tem várias formas de você descrever os personagens, como eu estava falando agora há pouco, né? Então, uma dessas formas, por exemplo, para você não sair listando várias características, que pode acabar ficando um pouco chato, é você ir descrevendo essas características aos poucos, ao longo da história, enquanto as cenas estão acontecendo. Pode mencionar uma característica. Só que, assim, o que eu estava querendo dizer é mais importante para vocês pensarem o seguinte: sempre focar em fazer essa descrição, principalmente dos protagonistas, logo no primeiro capítulo, assim que o personagem aparece, para não correr esse risco de você não descrever, demorar muito para descrever e seu leitor já está imaginando outra coisa na cabeça dele. Mas não precisa sair listando várias características. Desculpa, minha voz falhou aqui. Não precisa listar um monte de característica. Porque os personagens protagonistas, antagonistas, é que você tem que descrever com mais profundidade, com mais detalhes, as características deles. Agora, se é um personagem secundário que apareceu aleatoriamente assim, só para compor a cena, aí você pode fazer uma descrição só, por exemplo, da cor de pele, como é o cabelo, que são coisas que são mais visíveis assim para a pessoa visualizar o personagem. Mas assim, vai descrevendo aos poucos as características. Menciona as características mais importantes primeiro, com certeza, tipo a cor da pele, o cabelo, os olhos. E aí, ao longo da narrativa, ao longo das cenas, vai descrevendo outras características sobre os personagens. E, mais uma vez, lembrando, só não demora muito para fazer isso, que é aí que está o erro, né? Quando a gente demora demais para fazer a descrição e seu leitor imagina várias coisas na cabeça dele, menos o que você queria que ele imaginasse. No meu livro, por exemplo, O Herói Obscuro, o livro não começa descrevendo todas as características dele. O livro Herói Obscuro começa com ele trabalhando lá no laboratório dele, finalizando a pesquisa sobre genética, mutação genética em humanos.
E aí ele finaliza a pesquisa, daí ele vai sair com o pai dele lá no restaurante. De repente, lá no restaurante, eu falo a cor do cabelo dele, eu falo a cor da pele dele. Mais ou menos assim. Não precisa ser assim, brotou o personagem, já sai listando as características. É só importante que você não demore muito para fazer essa descrição. Essa é a ideia que eu quero que vocês peguem aqui nesse momento, tá? Se inscreve aí no canal, para quem está aí no YouTube. Um beijo para vocês.